Estamos iniciando mais um programa Meditações Ponto de Partida. Você tem essa oportunidade todas as manhãs de estudar a Bíblia. Não sei se você tem o costume de estudar a Bíblia, mas nós do programa Ponto de Partida acreditamos que esse é o melhor livro que poderia ser lido por um ser humano. Sabe por quê? Porque transforma vidas. E por isso, de segunda a sexta-feira, nesse horário, 6h50 da manhã, a gente está aqui sempre com o encontro marcado com a Palavra de Deus. E nos domingos, às 8 horas da manhã, nós temos a oportunidade de também discutir mais sobre temas que a Bíblia apresenta e entender melhor alguns assuntos, que Deus nos apresenta através de sua palavra. Nesta série nós estamos estudando sobre a Epístola Geral de 1 João, que é uma carta que foi escrita pelo evangelista João, que escreveu o mesmo livro de João, o mesmo livro do Apocalipse e as outras duas cartinhas, 2 João e 3 João, e que traz-nos aqui orientações práticas para o dia a dia, de como a gente proceder, como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como deve ser o relacionamento com as pessoas. E hoje nós vamos meditar então em mais um desses textos. E o texto está em 1 João capítulo 5, verso 4. E olha só a afirmação que ele faz inspirado por Deus. Quando eu falo inspirado por Deus, só para você entender, nós acreditamos que todos os livros da Bíblia foram inspirados por Deus e que Deus usou homens para que a gente pudesse conhecer a sua vontade. E olha o que nós encontramos aqui no verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como assim? Como vencer o mundo? Bem, eu vou explicar algo que eu já expliquei em outro programa. A palavra mundo aqui é a palavra cosmos, que significa uma multidão de pessoas hostis ou incrédulas aos conceitos e valores do céu. Também representa o mundo físico, a terra, mas também tem esse outro sentido. E aqui João usa o sentido de pessoas que são hostis à verdade de Deus. Então, por isso que ele diz, todo que é nascido de Deus vence a hostilidade daqueles que vão contra os valores de Deus. Bem, todo mundo quer ser vitorioso. Eu lembro quando eu era criança, alguns dizem que a gente não sabe perder, Eu não gostava de entrar em nenhum tipo de esporte para perder. Eu acho que até hoje também não. Todos nós sabemos lidar mais com isso quando vamos amadurecendo, quando vamos crescendo, mas às vezes quando somos mais novos, imaturos, a gente tem dificuldade. E eu lembro que várias vezes eu chegava a orar para Deus e dizer assim, Senhor, ajuda que eu possa ganhar esse campeonato. Veja que absurdo, não é? Porque não gostava de perder, ninguém gosta de perder. E então o texto aqui vem falando justamente disso, de vitória. E Deus está dizendo assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe, me faz lembrar um texto que Paulo falou em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz assim no verso 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Me chama a atenção, sabe uma coisa? João fala aqui que todo que é nascido de Deus vence o mundo. E Paulo fala o seguinte, que em todas as coisas somos mais que vencedores. É possível ser mais que vencedor? Sim, o texto diz, por meio daquele que nos amou. A vitória é prometida para todo filho fiel. A Bíblia deixa muito claro isso. Eu já tenho mencionado esse texto, mas é inevitável não mencionar agora, que é o texto de Mateus capítulo 7. Aqui fica muito evidente essa questão dos vitoriosos e dos perdedores. Mateus 7, 13 e 14 diz assim, entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. A vida é feita de escolhas. Escolhas que podem nos levar a um destino feliz ou não feliz. E Deus está nessa manhã te oferecendo a oportunidade de você fazer uma boa escolha. O texto de João diz que quem é nascido de Deus vence o mundo. O que significa nascer de Deus? Quando a gente vai a João, no capítulo 3, nós encontramos aqui uma experiência com um cidadão chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder dos judeus, alguém de posição, de posses, alguém que aparentemente tinha uma vida agradável, sabe? Essa vida que todo mundo busca aí, de riqueza, de posição, mas ele tinha um vazio muito grande no coração. Estou falando para alguém que está vivendo essa situação, alguém que talvez tenha posses, alguém que talvez tenha uma posição muito legal na sociedade, mas está com vazio. Esse era Nicodemos. E Nicodemos queria descobrir o segredo do sucesso e ele foi procurar Jesus.
E aí Jesus então disse para ele, de maneira muito clara, em João capítulo 3, e disse assim, em verdade lhe digo, verso 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É sobre esse nascimento que o próprio João, que escreveu o Evangelho, ele agora vem aqui a carta de 1 João e ele apresenta no capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que retrata o encontro de Jesus com Nicodemos agora reforça a mesma ideia. Para vencer o mundo é necessário entregar a vida para Cristo. É necessário reconhecer os valores de Deus, é necessário aceitar o plano de Deus, obedecer a Deus. Porque quem o ama, guarda os seus mandamentos, quem o ama, lhe obedece. João está dizendo isso. Qual vai ser a tua escolha nessa manhã? Você quer ficar do lado dos vitoriosos ou do lado dos perdedores? Nesse grande conflito entre o bem e o mal, só vai haver dois grupos, os dos vencedores e dos perdedores. Você quer conhecer mais sobre esses assuntos? Quer saber mais sobre esse grande conflito entre o bem e o mal? Bem, nós sempre te oferecemos aqui essa revista, que tem a oportunidade, de te fazer entrar em contato com a Palavra de Deus e conhecer um pouco mais sobre esse Deus maravilhoso que transforma vidas. Basta você acessar esse QR Code ou você fazer o pedido através desse número de WhatsApp e você vai receber gratuitamente. E eu gostaria mais uma vez de reforçar o nosso apelo aqui de todas as manhãs. Estude a Palavra de Deus, conheça mais esse Deus maravilhoso, Ele tem muitas coisas a te dar. Ele é um Deus que não prometeu um mundo de mar de rosas, sem sofrimento, mas Ele disse que estaria ao nosso lado. E não esqueça, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa.